Atualmente, os jovens entre 15 e 29 anos são a parcela mais significativa da população brasileira. Essa faixa representa mais de 25% da população total do país, o que significa quase 50 milhões de pessoas. Esses jovens são as maiores vítimas da violência em seus diversos níveis, inclusive homicídios. Mas se são vítimas, são também causadores desse processo, uma situação bastante complexa. Eu acredito que um pouco pela falta de estrutura familiar, né, acaba acarretando essa violência toda. Está crescendo cada vez mais a violência entre jovens de 15 anos até uns 25. Acho que é questão de bebida e de uso de drogas nessa faixa etária que está crescendo muito. Acho que falta educação na escola e educação em casa também. Acho que são as duas coisas que podem conciliar para ter uma ajuda nesse ponto. A violência é uma circunstância, né, que coloca o jovem em situação de risco, certo? E existem vários tipos de violência também. Quando ele não consegue acessar os equipamentos de ensino público, isso é um tipo de violência, porque ele está sendo excluído de um processo que pode garantir para ele melhores condições de vida. Então a violência física também é um fator preocupante, porque hoje no estado de Goiás nós estamos encabeçando o índice de extermínio de jovens, principalmente jovens negros. Então a violência está ligada diretamente na situação social do jovem de hoje. Existem várias situações onde a gente pode perceber que os direitos dos jovens não estão colocados como prioridade na sociedade que vivemos. A primeira delas é a empregabilidade do jovem, está bastante afetada e os postos de trabalho que têm sido gerados não correspondem à expectativa da juventude. A sociedade não consegue compreender isso, tem dificuldade de compreender o jovem porque também não tem sabido lidar com o jovem. Há várias manifestações que colocam o jovem como protagonista, uma delas é o rap. O rap hoje é um instrumento de intervenção sociopolítico da juventude de periferia, certo? As torcidas organizadas também são uma forma de intervenção. O papel dos movimentos sociais é diagnosticar a situação local, da juventude local, situação social, socioeconômica, cultural da juventude, elencar as demandas e pautar os poderes instituídos para que eles garantam a aplicação dos direitos garantidos. Se os jovens tivessem mais oportunidades de ocupar os espaços que estão ociosos dentro das faculdades, dentro das universidades, se os jovens tivessem acesso a um emprego mais decente, que pudesse avaliar suas potencialidades, suas capacidades, se o jovem tivesse acesso ao entretenimento mais qualificado, isso também ajudaria bastante, certo? E dentre outras situações, acho que são essas as três que poderiam incidir diretamente sobre a qualidade de vida da juventude de hoje. E num cenário onde você tem uma juventude com espírito de transformação, que busca se inserir na sociedade e não vê essa sociedade aberta para a sua inserção, de fato isso vai criar, em algum momento, alguma ebulição social. Acho que o essencial para entender essas realidades, enfim, violentas entre os jovens, inclusive o bullying, né, é o contexto social global que nós vivemos de disputa. Qual é o elemento que norteia a realidade da sociedade moderna? A competição em todos os níveis. É isso que culturalmente nos é passado, tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista educacional ou familiar. É a concorrência, sempre. A juventude, uma parte dela, tem lidado com esse contexto dessa maneira, organizando gangues, enfim, disputando território. Não estou tirando a culpa da juventude que se organiza nessas gangues, né? Enfim, eles têm culpa também nesse processo. Mas, enfim, a culpa não é deles apenas. Eles estão inseridos num cenário onde isso é propício, né? Onde isso é, de certa forma, indiretamente estimulado. Se de fato você tem uma juventude aí excluída e que é protagonista de violência, por outro lado, você tem também essa mesma categoria juvenil, né, como principal vítima dessa violência.
O problema hoje de morte violenta de jovens é comparado ao índice de mortes de jovens em estados, em países em situação de guerra. Você tem que construir um cenário social onde esse jovem seja integrado e as potencialidades dessa juventude sejam aproveitadas. Resolver esses problemas que relacionam juventude e violência não é tarefa fácil, mas existe um consenso de que algo precisa ser feito. Garantir qualidade de vida para a juventude brasileira é possibilitar qualidade de vida para toda a população. Investir em educação e geração de empregos para essa parcela da sociedade é muito importante. Mas não se pode deixar de lado o esporte, a cultura e o lazer, por exemplo.